Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de programação Python, condicionais e recursividades, onde nós vamos falar sobre a execução condicional, né, que é uma das mais importantes formas, né, de programação das programações de modo geral, que eu coloquei aqui, né, quando a gente estuda algoritmo, a gente estuda né, como se fosse em português, se, então, se não, né, se for tal coisa, faça isso, se não, faça aquilo, ou então faça aquilo, ou se não, faça aquilo outro, né? Então eu tenho algumas condições aqui que nós vamos ver, que é o que a linguagem de programação se baseia, e essa aqui é uma das frequentes, né, que vai, então tem que saber usar esse tipo de recurso aqui, né? Não dá para não saber, né? Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se caso nossos vídeos tenham te ajudado, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, que além de você nos ajudar, você também vai ter acesso a materiais exclusivos. Dê uma olhadinha e seja membro logo aqui embaixo do vídeo. Sem mais delongas, vamos então para a nossa aula, né? A instrução se que como eu disse, é a principal instrução condicional, né? Então, with, que seria o if em inglês. Como eu disse, eu sempre comento Excel, porque eu lembro do Excel lá atrás, ele usava as coisas em inglês também. Você tinha que colocar if alguma coisa se você quisesse fazer alguma lógica de programação dentro do Excel, né? Hoje você usa o se mesmo, né? Mas, enfim, são adaptações que a Microsoft fez no software dela. Como eu disse, né, uma instrução frequente, né, sempre você vai ter os caminhos, né, que você tem que percorrer no seu programa, está relacionado com si, né, você vai sempre testar, né, se for de um jeito você faz assim, se for do jeito você faz a outro, se for do jeito tal a outro, e assim por diante. Então tem uma estrutura, como a gente fala, linguagem formal, para a gente mostrar isso para o Python, né? Então eu preciso verificar uma ou mais situações, a gente vai ver no nosso exemplo 3 verificações que eu preciso fazer, né, para a gente usar todas as possibilidades aqui. Então, dependendo de cada uma delas, o programa vai seguir um caminho, né? Então, digamos que você tem, eu vou fazer esquematicamente aqui, né? Você tem um caminho, dependendo da hora, você tem uma encruzilhada, aonde você tem 3 caminhos possíveis, por exemplo. Então, como que eu vou saber como que o programa vai saber qual é o caminho que ele deve executar? Eu uso a função se. Então, se tal coisa eu venho para cá, se não vai para cá, se não vem para cá. Então, assim, é simples essa ideia e é exatamente isso que você tem que ter em mente. Então, principalmente um programa que envolve cálculos, né? Que nem o exemplo que nós vamos ver. Nós temos lá a equação do segundo grau. Aí na equação do segundo grau, você tem 3 possibilidades, né? A raiz de delta, né? Relacionada ao delta. Se a raiz de delta for maior do que zero, você tem 2 raízes reais. Se o delta for igual a zero, você tem uma raiz só. Que o pessoal fala que tem, né, da matemática, fala que é 2 raízes iguais, mas no fundo é uma só. E se você tiver um delta menor do que zero, você não tem raízes reais, só tem raízes complexas. Então você tem 3 caminhos distintos que o programa pode executar nesse exemplo simples, né, que a gente vai estar mostrando aqui. Então a gente utiliza, né, o comando if, ele começa com if e ele termina com else. Você pode usar quantos ifs você quiser, mas se for dentro, né, aí falando agora do ponto de vista de lógica de programação, que nem esse exemplo que eu falei das raízes, né? Eu posso usar if delta maior que zero, if delta igual a zero, if delta menor que zero. Eu posso usar só a primeira parcela if, né? Então ela é a primeira e a única que não pode faltar, digamos assim, numa condicional. Mas se eu estou fazendo uma lógica de programação que depende desses 3 caminhos, o ideal, até para em termos de interpretação de programas, de programação mesmo, para ficar um programa mais elegante, né, o pessoal de programação fala isso, o ideal é você usar a função completa, né, if ou else, e else, né. Então, voltando aqui para a apresentação, você pode usar o if ou só o if, várias vezes, se você quiser. Você pode usar o if e o else, quando for duas condições que você tiver. Ou se você tiver 5 condições, por exemplo, você usa o if
3 else if. O else if é nada mais é do que else mais if. Então eles juntaram isso para else if. Ou seja, se você tem isso, se não, né, faça isso, se não, faça aquilo, se não, faça aquilo. E para terminar, né, a linguagem você usa o else. Né? Então, se a última condicional, vamos dizer assim, né, que nem no vídeo anterior a gente falou, né, dos booleanos, né, das expressões booleanas e dos operadores lógicos, na última você coloca o else e aí você não precisa nem colocar a condição. Né? Bom, a instrução vai ser da seguinte forma, né? Como é que eu vou fazer? Eu uso if, a expressão booleana 1, 2 pontos, veja que eu estou marcando aqui, né, destacando aqui em amarelo, o que é obrigatório ter, né? A expressão booleana, se você quiser, seja x maior do que zero e x menor do que 20, por exemplo, né? Se você quer colocar essa faixa entre 0 e 20, você pode usar a expressão, nesse caso você usaria a operação lógica AND, e o ideal é colocar tudo isso em parênteses. Eu prefiro para não ter erro, né? Mas você pode ir testando para ver qual a necessidade, em que momento, você pode colocar parênteses aqui também, se você quiser, em que momento, né, você realmente precisa, né? Mas para garantir eu sempre coloco. Aí eu coloco os comandos que têm que ser executados em relação à condição 1. Aí eu coloco, se eu tiver mais de duas, né? Eu coloco o else if, a expressão booleana 2, coloco os comandos que eu tiver aqui, né? Todos os comandos que eu quero que execute. Se eu tiver uma terceira, else if expressão, né? Vou colocando as expressões aqui, comandos, né? E por fim, a última expressão é o else, e aí eu coloco os comandos. Aqui eu não preciso colocar nenhuma expressão booleana. Por quê? Porque já todas elas foram testadas anteriormente. Né? Então no else, quando eu uso o else, é só o else, dois pontos e ponto. Acabou o problema. E agora a gente vai então lá para a programação Python, né? Deixa eu chamar a programação aqui. Eu já acabei aumentando a tela ali, só para a gente ver, né? Então, o que acontece aqui, né? Então, eu tenho aqui a programação. A primeira coisa, né, que a gente fala, né? Eu vou escrever essa programação, não vou ficar digitando isso, que é chato, né? Então, eu dou um new para abrir para abrir um arquivo aqui que eu vou salvar isso, né? Então, a primeira coisa, né, eu já escrevi esse programa, mas só para a gente ganhar tempo, né? Então, eu vou colocar, já vou copiando e colando aqui. Né? Então, o hashtag ele serve para colocar um comentário, então isso aqui é só para dizer que quem for ler o programa para saber do que se trata esse programa. Então, o programa é cálculo das raízes do segundo grau. Bom, como eu vou precisar de calcular a raiz, para calcular a raiz, se eu voltar aqui na minha tela, deixa eu só voltar aqui para a gente escrever um pouco. Eu tenho duas maneiras de calcular a raiz. Né? Eu tenho a raiz quadrada, isso aqui eu posso escrever como, digamos, de x, né? Eu posso escrever de x elevado a meio, onde aqui é 2, né? E o expoente aqui seria 1. Né? Então eu posso transformar a raiz numa potenciação de expoente fracionário. Se for raiz do segundo grau, você usa a função matemática SQRT, mas você pode fazer a montagem dessa forma. Se for, por exemplo, a raiz cúbica de x elevado a 4, por exemplo, né? Isso aqui vira x de 3, não, melhor, de 4 elevado a 4 sobre 3. Né? Então, o que está aqui no índice, ele vai para o denominador, e o que está aqui no expoente vai para o numerador. Então, eu posso fazer esse tipo de lógica aí, ou seja, para você decidir entre uma lógica e outra, depende do seu conhecimento matemático do tema. Né? É simples assim. Então, se você tem um conhecimento matemático para fazer essas transformações, você pode fazer sem problema nenhum. Né? Então, é isso que eu queria enfatizar. Né? Então, mas aqui, como eu quero usar, né? Voltando aqui para a tela do Python, como eu quero utilizar as funções matemáticas, então o que eu vou fazer? Eu vou importar as funções matemáticas. Então, assim, para a gente fazer uma programação, o que eu quero dizer com essa toda discussão que eu fiz agora há pouco?
Para a gente fazer uma programação, a gente precisa saber como resolver matematicamente. É nisso que eu falo para os alunos de engenharia, quando eu dou aula na faculdade, o que acontece muitas vezes, né? O pessoal fala assim, eu tenho software que calcula, eu tenho programas que calcula, eu tenho calculadora que calcula, e isso tudo é verdade. Só que se você não souber a parte teórica da resolução, de como resolver do ponto de vista teórico um determinado problema, você não consegue colocar isso numa programação, você não consegue usar uma programação, porque você precisa inserir dados. E sem ter parâmetros você não insere dados, né? Então fica aqui, por isso, né, a gente tem que saber entender a teoria para poder resolver os problemas, né? Esse é o caso do que eu falei lá de transformar, né, a raiz, né, a raiz numa potenciação de expoente fracionário. Voltando aqui para mim, aqui na apresentação, né? Então eu estou aqui no mate, isso aqui é só para importar a função matemática que eu vou precisar calcular a raiz, né? Logo na sequência. A primeira coisa que eu tenho que fazer, aqui é só para informar mesmo o usuário, eu vou imprimir uma informação para dizer para ele do que se trata esse programa. Então vou rodar aqui, o rodar é o run, ou o run, aí eu pego rodar, ou eu aperto F5 e já vai direto, né? Primeira coisa que ele pede para salvar, então aqui é a raízes, né? Raízes segundo grau da aula, né, que a gente está gravando aqui. Então ele vai rodar e ele simplesmente imprimiu a primeira frase, né? Esse programa encontra as raízes de uma função do segundo grau. Ponto. Né? Então tá aqui a primeira frase, né? Rodou, belezinha, sem problema nenhum. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para o usuário quais são os valores dos expoentes da função do segundo grau. O que a gente sabe, né? Que a função do segundo grau, ela é do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx, acho que está muito grande aqui, bx mais c. Então o que eu preciso? Eu preciso saber quem que é esse camarada, quem que é esse camarada aqui, o B, quem que é esse camarada. Então é isso que eu vou fazer no programa agora. Deixa eu só chamar de volta aqui o Python, né? Para a gente poder resolver aqui o programa. Bom, então é isso que eu fiz. Eu já tô, como eu disse, eu já fiz o programa antes, né? Só estou copiando aqui, né? Então float, o que eu estou fazendo aqui em cada uma dessas linhas, né? O expoente A, o expoente B, o expoente C, o expoente não, o coeficiente, né? Que é a constante, né? Então float input. Lembra? Não sei se você se recorda lá da função input. O input, o que ele faz? O valor que for digitado, ele entende como um valor, como se fosse um string, né? E no caso, se eu não fizer isso, ele vai achar que é um string, na hora que eu fizer a conta não vai ter jeito. Então eu estou atribuindo ao valor A, já transformando o que for digitado na tela como um float. Né? Um float é um número real, então eu estou querendo, né, uma raiz qualquer, né, que eu quiser executar. Se eu rodar agora o programa de novo, F5, ele vai rodar e aí ele me pede, digite o valor de A. Por exemplo, 1. Valor de B, 2. Valor de C, 3. Pronto, acabou o programa. Por quê? Porque é o que tem aqui no programa. Eu posso, inclusive, colocar a função de segundo grau como uma função. Né? Nesse caso eu não vou fazer, não, para não complicar, mas depois, mais para frente, a gente pode fazer, transformar esse programa das raízes numa função que eu posso chamar sempre que eu precisar fazer as contas, né? Seria bastante útil, né? Na resolução, por exemplo, de vibrações, né? E por aí vai, né? Mas deixa isso para um pouquinho mais para frente. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou calcular o valor de delta. O que a gente sabe? Que o delta ele é igual a B2 menos 4AC. Né? Então isso lá da equação do segundo grau, lá que a gente estuda no ensino fundamental, né? Então a gente calcula B2, B ao quadrado menos 4AC. Então B ao quadrado é o coeficiente B, ao quadrado menos 4 vezes o expoente A vezes o expoente C. Se eu rodar agora, ele vai de novo pedir os valores, então 1, 2 e 3, estou digitando qualquer valor, e não faz nada. Mas se eu digitar aqui delta, ele vai me dar o valor, delta menos 8. Então esse é um exemplo do caso onde que o delta é negativo. Então é a partir daqui que eu vou ter que fazer a minha verificação sobre
sobre o delta. Lembrando, deixa eu trazer aqui na apresentação de novo. Então, o que acontece? Lembrando, vou escrever aqui no cantinho aqui, lembrando que, né, eu tenho lá a equação dessa forma, né, a função dessa forma, para achar as raízes, né, eu caio numa equação do segundo grau. Então, o que a gente tem? Que o y, ele vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Essa é a expressão que a gente vai ter, né, o y1 e o y2, né, que é o valor que eu quero para na verdade não é o y, é o x, né? A raiz é onde o y é zero, né? Então aqui, achando os valores, escrevendo corretamente, né? Aqui eu escrevi como função, na verdade é como equação, né? Que é igual a zero, então deixa a função para a gente falar em outro momento de função. Então, aqui é para resolver equação, né? Então, x1, x2 vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Essa é a expressão que nós temos que usar lá, né, a lógica. Por isso que eu falei que a gente tem que saber a teoria, né? Nesse caso eu estou pegando alguma coisa simples para a gente resolver aqui, que uma coisa complexa levaria bastante tempo para a gente resolver, né? Então vou aumentar aqui de novo, vou chamar minhas funções aqui, meu programa do Python, para a gente poder aqui então resolver. Bom, só para garantir para a pessoa que ela digitou certo, eu vou colocar aqui o que ela digitou. Então vou rodar de novo. Então o que vai acontecer? Eu vou pedir a função, né, ele pede os coeficientes 1, 2 e 3. E aí eu estou informando, a equação informada é 1x² mais 2x mais 3. Só para a pessoa ter certeza que ela digitou certo, né? Eu não precisava, mas só um frufruzinho que eu coloquei. Bom, primeira coisa então agora que nós precisamos fazer é fazer a verificação do delta. Porque eu tenho três caminhos. Se o delta for igual a zero, eu vou ter x1 e x2 não são reais, são números complexos. Então eu tenho que fazer essa verificação. Então essa é a primeira verificação que eu vou fazer, né? Essa verificação também não tem sequência. Eu quis fazer por x menor, o delta menor que zero, mas não precisa. Então, o que eu estou fazendo aqui? If delta menor que zero, e delta foi definido aqui na frente, né? Como a minha variável aqui, a delta, que é b2 menos 4ac. O que eu vou fazer? O que o meu programa? Então, if delta, a expressão booleana menor que zero, aí eu ponho 2 pontos para dizer, então, né, o que eu quero que você faça, né? Por isso, se você não colocar 2 pontos, eu vou até tirar 2 pontos só para vocês verem como é que ele vai dar erro de sintaxe. Aí na sequência ele fala o quê? Print delta igual ao valor do delta, e eu vou, não existe raízes reais. Então aqui, o print aqui é só para informar o usuário. Então vamos de novo, vou tentar rodar. Veja que ele deu erro de sintaxe inválida, né? Então tem um erro aqui de sintaxe. Então é porque faltou o 2 pontos, né? Então só para isso aqui vai acontecer direto quando você começar a fazer, porque isso a gente quebra a cabeça direto também, né? Principalmente no começo. Depois a gente fica esperto. Então vou rodar agora. Agora ele vai rodar bonitinho. Bom, aí ele pede as raízes 1, 2 e 3. Aí, ou seja, aí ele já executa. Os delta vale menos 8. Não existe raízes reais. Ponto. É simples assim. Vou rodar de novo o programa e vou inverter agora. Então, eu vou colocar coeficiente 1, coeficiente 3 e coeficiente 1 também. Vamos ver o que ele vai dar. Veja que ele para na equação informada. Por quê? Porque deu um valor diferente, maior do que zero, né? O delta deu maior do que zero, e o valor de delta ele só mostra aqui dentro. Neste caso, eu poderia até colocar aqui, ó, o print fora do if, e eu quero imprimir toda hora o valor de delta, né? Para todos os casos, eu não preciso ficar repetindo, né, a informação, né? Eu não preciso ficar, que eu quero dizer assim, opa, fiz errado aqui. Eu não preciso ficar toda hora definindo, estou repetindo o print delta toda hora, né? Pelo menos foi a forma como eu fiz aqui, né? Bom, nesse caso, então, print delta, aí se eu rodar agora, aí eu vou fazer o mesmo exemplo que eu falei, 1, 3 e 1. Aí ele fala o valor de delta, está dando 5, e não faz mais nada. Por quê? Porque quando ele, qual que é a sequência aqui? Ele vem seguindo, né, a programação.
Chega aqui, ele faz o cálculo, ele fala, se o delta for menor que zero, faça isso. E acabou o meu programa. Então, se ele fez o teste, o delta é menor que zero? Não. Então, ele não faz nada. Por isso que eu tenho que fazer a segunda opção. Então, eu posso, se eu quisesse, né, esse programa aqui, se eu quisesse fazer em duas etapas, eu poderia. Vou até desenhar, colocar ele mais para baixo aqui. Então, já vou colocar o else. Se ele fizer aqui, o que vai acontecer? Dessa forma, ele vai interpretar, vai fazer o cálculo para independente, porque a conta em si, né, o problema no caso da equação, é se o delta for negativo. Se for zero, não acontece nada. Eu só sei, só para destacar que é zero, que a gente tem a terceira condição. Então eu vou rodar aqui do jeito, então o que eu fiz, ó, else, dois pontos, aí ele faz a conta, que é justamente aquela que eu escrevi antes o resultado. x1 é igual menos b menos maf, veja que eu tenho que importar o maf lá, já está importado, sqrt, que é a raiz quadrada, de delta, e tudo isso dividido por 2a. Né? Então essa é a lógica da programação aqui do cálculo. Então primeiro é menos, então menos b menos, depois menos b mais. E aí ele imprime, né, o valor de x1 e o valor de x2. Vamos rodar. E vou dar o mesmo exemplo. 1, 3 e 1. Veja, delta igual a 1. Nesse caso, então tem alguma coisa errada na conta do delta, que eu já digitei os mesmos valores. Ah, não, eu digitei 2 aqui. Então tá certo. Então o valor de delta deu 1. Então as raízes eu tenho x1 igual a menos 1 e x2 igual a menos 1. Então esse seria o exemplo. Se o valor fosse zero, ele colocaria x1 igual a zero e x2 igual a zero. Mas se eu quiser, né, colocar, destacar isso, aí eu poderia colocar o else if só para ele, calcular esse ponto também. O else if ele tem que ficar antes do else. Né? Então aqui eu estou imprimindo o delta de novo, não precisa. Então aqui só existe duas raízes reais iguais. Aqui eu não coloquei, né? Então eu poderia colocar também, existe duas raízes, mas não coloquei. Bom, se eu rodar agora, eu tenho que digitar um valor tal que o delta dê negativo. Negativo não, dê zero, né? Então eu tenho b ao quadrado menos 4ac. 4, então vou ver se eu acho aqui. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 2. Aí ele deu negativo, não acha a raiz. Vou fazer de novo. Opa, fiz errado. Vou dar de novo. Então vai é o valor de A, 1. Valor do coeficiente B, 2. Valor do coeficiente 3, 3. Aí ele está dando negativo também. Teria que fazer o teste para tentar achar, né, em condição, qual raízes, né, qual valores de A, B e C que eu tenho valores que o delta vai ser zero, né? Eu tenho que achar esse valor e aí eu estou fazendo por tentativa e erro aqui. Né? Então eu vou rodar de novo. Vamos ver aqui. 2, 1 e 3. Não vai dar também. Rodar de novo. Bom, enfim, né, o que acontece aqui, eu teria que ter o valor aqui, eu não tenho agora de cabeça. Né? Mas o que a minha programação faz? Se o delta for maior do que zero, ele chega aqui e fala, delta é menor que zero? Ele, não. Delta, digamos que o delta é positivo. Então, não. Então ele pula para o próximo. Essa linha aqui ele não considera, porque está dentro do if. Aí ele pula para essa linha aqui, é o if. Delta é igual a zero? Não, delta é maior que zero. Então ele pula para essa linha else. Aí, irmão, então, se essa condição não deu, essa não deu, eu executo essa condição aqui. Seria os pontos chaves aqui da nossa programação. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.